CAP Antulo 221, caindo em uma armadilha. An euro Elian copyright aquele pirralho que Enian Libra o possui olhos, an euro apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, as pessoas ao redor expressaram um pouco de choque. An euro Enan Libra o an copyright de se admirar que ele ousou desafiar Tean Libra o arrogantemente o irmã Libra o go. Se ele an copyright capaz de entrar na Kaan heróica com a cultiva an Libra o do 4 an graus N anvel do reino origem. Parece que esse garoto tem um pouco de habilidade. An euro mas algumas pessoas também copyright me sentiram que Shufeng N an Libra o era simples. An euro F. An euro quando ele ouviu que algo an copyright me aprovou Shufeng, Golo Yun bufou friamente e obviamente insatisfeito. An Libra o apareceu na face dele. An euro Elo Yun, J an que esse pirralho ousa vir aqui para desafiá-lo, ele simplesmente este an procurando andar no caminho da morte. Eu ajudarei Vocan rastreá-lo e apenas sobrescrito 3S ele entrar no Vale das 100 Curvas, eu ajudarei Vocan a finalizar esse pirralho. An euro vendo aquilo, a Moan sedutora puxou Golo Yun para o lado e disse em uma voz baixa. An euro o irmã Libra o and este an certa. Ele pode vir, mas ele Enian Libra o pode sair. An euro justo naquela hora, o grupo de pessoas se reuniu e Intenhan Libra o de matar emergiu na face deles. An euro isso Enian Libra o an copyright muito bom, Enian Libra o an copyright, an euro quando ele viu aquilo, Golo Yun hesitou um pouco, mas ele Enian Libra o recusou. An euro o irmã Libra o go. Quando pessoas como ele lutam contigo, Vocan precisa de apenas um golpe para fazê-lo desaparecer como um fio de fuma. An mat an copyright apenas uma quest an Libra o de tempo. An euro. An euro e por an copyright M, esses tipos de pessoas S an Libra o como C an Libra S. Se Vocan N an Libra o abater, ele pularia e o morderia. Em an Libra o, N an Libra o seja muito gentil com pessoas como ele e an copyright melhor finalizá-lo cedo. An euro vendo que Golo Yun tinha um pouco de hesita an Libra o, algumas pessoas comiam era ma incitá-lo um apenas sobrescrito 3S o outro. An euro e entan Libra o me perdoem por incomodá-los. Eu, Golo Yun, me lembrei da lealdade de todos e certamente retribuirei a todos Vocan S no futuro. An euro algumas pessoas estavam em termos amigáveis com Golo Yun, em an Libra o ele N an Libra o mais recusou. Ele apenas cruzou as M an Libra os endiria an Libra o ao grupo com uma face comovida. An euro é apenas o trabalho de levantar uma M an Libra o, an euro apenas sobrescrito 3S Golo Yun expressar aquilo, o grupo de pessoas ficaram incomparavelmente alegres. Afinal, pelo que eles viram, mesmo que Shufeng tivesse talento, ele era simplesmente uma pequena figura. Era simplesmente fácil demais para eles matarem Shufeng. Contudo, se eles matassem Shufeng, o relacionamento deles com Golo Yun avançaria para outro ândio. Aquilo trazia junto bastante benefícios, em an Libra o naturalmente eles em an Libra o recuariam daquilo e queriam finalizar o problema no lugar de Golo Yun. A caanada heróica era bastante especial. Muitas caanadas comeavam na manhã Libra, mas essa caanada heróica foi arranjada para comear quando o sol descesse. Apenas sobrescrito 3S quase um dia de longa espera, o sol finalmente desceu dos altos Can Copyright US para as montanhas a oeste e a grande ocasião Libra o que acontecia a cada ano na Provância Ejar, a caanada heróica, finalmente estava para comear. Havia muitas pessoas que entraram na caanada heróica e havia ao menos rios milhares de pessoas. Contudo, apenas sobrescrito 3S aquele N graus mero de pessoas entrar profundamente no Vale de 100 Curvas, eles desaparecem como pedras jogadas em um oceano, porque o Vale de 100 Curvas era simplesmente vasto daquele jeito. Em an Libra o, se algo an copyright M tivesse M an S intenhan S em rela an Libra o uma certa pessoa, eles tinham que seguir aquela pessoa no instante que entrassem no Vale de 100 Curvas. Caso contrário, era como pesar uma agulha no oceano se quisessem encontrar uma pessoa no Vale de 100 Curvas. Coincidentemente, atrás S de Shufeng havia um grupo de pessoas que era exatamente desse jeito. Haviam aproximadamente 20 pessoas naquele grupo e muitos deles estavam no 1 graus N anvel do Reino Profundo. E as pessoas do grupo estavam a tan copyright mesmo no 2 graus N anvel do Reino Profundo.
Algumas pessoas naquele grupo tinham Atan Copyright mesmo poder espiritual, em An Libra O eles poderiam travar em Shufeng, mas em An Libra O exporem a si mesmo. Mas tudo aquilo foi em An Grau Hostil. Shufeng J. Ans descobriu quando eles pensaram que estavam o seguindo sem serem detectados e estavam esperando pelo momento de finalizá-lo. Em An Libra O importa que o An Libra O melhor o ocultamento deles eles em An Libra O tinham meios de escapar do poder de Detekan Libra O de espiritualista mundano manto cinza de Shufeng. Na verdade, em An Libra O apenas Shufeng descobriu Golo Yun e os outros que eram da Gera An Libra O jovem, ele descobriu também copyright em algumas pessoas da Gera An Libra O velha. Aquelas pessoas velhas seguiam secretamente Golo Yun e os outros. Eles estavam indubitavelmente lá para proteger ocultamente Golo Yun e os outros, prevenindo a eles de encontrar quaisquer problemas desnecessários. Shufeng em An Libra O tinha medo enquanto encarava aquilo. Ao Invan Copyright S, tudo estava dentro de suas expectativas. A Raizan Libra O pela qual ele mostrou a si mesmo para cumprimentar Golo e Unapen sobrescrito 3S descobrir onde era sua localiza An Libra O, foi porque ele queria que Golo e tivesse intem An Libra O de matar direcionada a ele. Em An Libra O, daquele jeito, Golo e nos seguiria para um local mais desolado antes de atacá-lo. A Raizan Libra O pela qual Shufeng participou na caminhada heróica em An Libra O era pela medicina profunda. Era para matar Golo e Em An Libra O, se ele quisesse encontrar um lugar onde ele em An Libra O seria perturbado a fim de matar Golo Yun, ele tinha que conduzir Golo Yun e os outros para um lugar onde ele mesmo se sentisse satisfeito e em An Libra O onde Golo Yun, que estava o seguindo secretamente se sentisse satisfeito. ****. Sentindo que o momento estava quase certo, um flash apareceu sob os Pean Copyright S de Shufeng e ele usou a Tean Copyright Knika Kan Copyright Imperial. Instantaneamente, sua velocidade aumentou Vean-Rias vezes a Pean sobrescrito 3S piscar, ele desapareceu das palmas de Golo Yun e dos outros. An Euro em Maldian Libra O. A velocidade desse pirralho An Copyright rampida demais e eu o perdi. An Euro de repente, a Moana sedutora parou seus passos e franziu levemente. An Euro é verdade. Irmã Libra Wang, Vokan Copyright uma espiritualista mundana. Vokan perdeu aquele maldito pirralho, An Euro todos entenderam o que aconteceu apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras. An Euro Ezeran pós-Anvel que fomos descobertos por ele, An Euro Alguan Copyright me sugeriu aquela suspeita. An Euro Eisu An Copyright pós-Anvel. Afinal, ele também Copyright me possui poder espiritual e foi aceito como o descampulo final pelos Ugiliuyun de minha escola Dragan Libra Oejar. Por An Copyright M, eu nunca teria pensado que ele poderia descobrir que a irmã Libra Wang estava o seguindo. An Euro Goluyun disse seriamente. An Euro O é agora, An Euro Alguan Copyright me ergueu uma question Libra O. An Euro O é o que mais? A pessoa estian perdida e em adian Libra O, quando o can copyright o escurecer, seria DF ânsia demais para tentar encontrá-lo. O que devemos fazer agora An Copyright seguir a fundo para encontrar medicinas profundas. An Euro Alguan Copyright me sugeriu. An Euro in. Parece que podemos apenas fazer isso. An Euro embora eles estivessem extremamente indispostos, naquele momento, eles concordaram em se separar. An Euro e irmã Libra Ogo, An Libra O se preocupe. Se aquele pirralho encontrar a mim, Fuxialgi, eu certamente ajudarei Vokan a finalizá-lo. An Euro um rapaz que tinha uma aparência bastante rígida cruzou as An Libra os Endirian Libra O Agolo Yun. An Euro obrigado irmã Libra of An Euro. Golo Yun sorriu, mas ele em An Libra O de esconder seu desapontamento. Apenas sobrescrito 3S saber da extraordinariedade de Shufeng, ele se tornou mais e mais inquieto. Especialmente apenas sobrescrito 3S encontrá-lo novamente. Ele sentiu que absolutamente em An Libra O poderia dar a Shufeng mais tempo de continuar se desenvolvendo. Sem An Libra O, quando o dia da batalha arranjada chegasse, a pessoa que precisaria se suicidar seria ele mesmo. An Euro e pessoal, eu tomarei meu caminho. An Euro o rapaz de aparência rígida que chamava a si mesmo de Fuxialgi e cruzou suas em An Libra os novamente, em An Libra O apressadamente se aprofundou no vale.
An Euroe pessoal, eu, Golo Yun, me lembrarei de todas suas boas intenções. O Vale de 100 Curvas possui amplos recursos e J-An que todos vieram aqui, Vocan S devem ter boas colheitas. Enian Libra O desperdicem mais tempo aqui e vamos nos espalhar. Euro embora ele estivesse desapontado, Golo Yun ainda sorriu para todos e expressou sua gratidão. Libra O. Asterisco Ush asterisco. Porém copyright M, justo naquela hora, um forte vento repentinamente se levantou e uma silhueta preta veio voando. Com velocidade Reuan cêntimo pago, saiu da floresta e no final, aterrissou PRAN sobrescrito 3 timo de Golo Yun e dos outros. An Euro O é o que an copyright isso, An Euro todos ficaram surpresos na mudança e a Tan copyright mesmo pensaram que era uma besta monstruosa atacando. Em An Libra O, eles rapidamente recuaram para o lado. Porém copyright M, quando eles éramos olhares na silhueta preta, nenhuma angrausnica face mudou grandemente, enquanto medo surgiu no rosto deles. Aquela silhueta preta em Libra O era uma besta monstruosa. Era uma pessoa e era a Tan copyright mesmo uma pessoa que eles estavam familiares. Era Fuxialgie que acabou de sair primeiro. Mas naquele instante, o Can copyright rebru de Fuxialgie J-An deixou seu pescoço havia rios grandes e sangrentos buracos cavados em seu peito e todos os An sobrescrito 3 RG An Libra os em seu corpo N An Libra O estavam mais lã. Quanto ao Can copyright rebru dele, estava estufado nos buracos sangrentos em seu peito. A morte dele foi horrivelmente anormal. CAP Antulo 222, velho blindado de ouro. An Euro é o que aconteceu. Quem fez isso, An Euro? A morte de Fuxialgie foi aterrorizante demais. Embora as pessoas que estavam em cena fossem Cruan copyrights e embora cada pessoa J-An houvesse tocado em sangue antes e cada pessoa tivesse D-An copyright bitos de vida que carregaram em suas costas, quando eles viram aquela cena, eles tremeriam embora N-An Libra O estivesse frio, e calafrios disseriam em suas espinhas. Fuxialgie era uma pessoa do 1 graus N Véu do Reino Profundo. Quem poderia matá-lo em um período de tempo T Libra O curto com M copyright todos T Libra O cruan copyrights. N Libra O houve sequer um grito de dor, em Libra O que o Libra O assustadora seria a pessoa que o matou. Asterisco ush asterisco. Justo naquela hora, TRAS figuras idosas saem da floresta atrás do grupo. Eles eram as pessoas da Gera-An Libra O velha que estavam protegendo ocultamente o grupo de Gera-An Libra O jovem. J-An que os TRAS ouviram o grito de surpresa anteriormente, eles determinaram que algo tivesse acontecido. Quando eles viram aquela cena, eles também copyright me franziram firmemente e a face deles mudou grandemente. An Euro senhores elders, an copyright an sobrescrito 3 timo que Vocan S tenham vindo. An perigos no Vale de 100 Curvas. An Euro apenas sobrescrito 3S ver as TRAS pessoas idosas, Golo Yun e os outros rapidamente se aproximaram deles. Embora as TRAS pessoas idosas viessem de diferentes escolas, todos eles tinham a cultivar An Libra O dos 5 An graus N An Véu do Reino Profundo. Aquele tipo de Foran N An Libra O era fraco entre a Provância Ejar. Em An Libra O, apenas sobrescrito 3S eles aparecerem, os aterrorizados descâmpulos do N An graus Cleo agiram como se tivessem enxergado os salvadores deles. An Euro que tipo de pessoa ousa fazer esse tipo de coisa? An Euro um dos elders gritou na An Libra O que Fuxialgie veio voando. Asterisco rançal asterisco. Imediatamente apenas sobrescrito 3S ele falar, sons de passos soaram gradualmente. Uma pessoa estava se aproximando lentamente da floresta escura. Naquele instante, o Coran Libra O de todos foi levantado a Tan copyright a garganta. Golo Yun e os outros permaneceram atrás dos TRAS elders e sem sequer mover os olhos, eles encararam adiante, porque eles sabiam que o culpado que matou Fuxialgie Tan Libra O cruelmente estava para aparecer. Sob os olhares da multidão Libra O, Shu Feng lentamente saiu da floresta. Porém copyright M, o atual LJ mudou suas roupas. Ele colocou o manto cinza do ESP a rito mundano e emprestou o poder de Egg, enquanto ele emitiu o poder de uma poderosa pessoa do reino profundo. Enian Libra O mais era o rapaz trivial, Shu Feng.
Apenas sobrescrito 3S. Um curto período de tempo, ele se tornou a grande figura cujo nome se espalhou através copyright S da Provância Ejar, Senhor Manto Cinza. An euro evocan an euro vocan copyright. An euro. Apenas sobrescrito 3S ver Shufeng, sem mencionar os descâmpulos, a tan copyright mesmo a expressão libra o dos TRANS elders mudou grandemente, porque todos eles pensaram simultaneamente na misteriosa pessoa de manto cinza que massacrou a fã Lia Shangguan em um perrão do anterior, Senhor Manto Cinza. An euro exanior, eu me pergunto se vocan copyright o Senhor Manto Cinza, an euro um dos elders se aproximou de Shufeng e ofereceu seu respeito. Asterisco bum asterisco. Sem sequer falar, Shufeng levantou sua Emian Libra o e lançou uma palma. Quando aquela palma foi lançada, enviou o poder de 300.000 cats. Enquanto a pessoa idosa nos 5 graus em Anvel do Reino Profundo foi pega de guarda baixa, ele instantaneamente se tornou uma peoa de sangue e explodiu em frente ao grupo. Asterisco bum asterisco. Outra palma saiu, pois Shufeng lançou outra palma. Similarmente, outra pessoa se tornou uma peoa de sangue e morreu violentamente. An euro exanior, Enian Libra o temos em anguas nem an sobrescrito 3 dias entre Enian sobrescrito 3S, em an Libra o porque vocan ataca, an euro. An euro outra pessoa gritou e antes que terminasse de falar, ele explodiu pela palma de Shufeng. Dali em diante, Shufeng lançou rias palmas e cada palma criou poder absoluto. Sempre haveria uma pessoa que seria morta por ela. Enian Libra o havia ninguém copyright M que pudesse pará-lo. Eles atan copyright mesmo Enian Libra o tinham meios de desviar, enquanto olhavam em si mesmos sendo divididos em Emian graus múltiplos pedaços e Enian Libra o podiam sequer manter um corpo completo. An euro ecorrão. An euro apenas sobrescrito 3S ver o sangue se espalhando em todo o corpo deles, finalmente, algo an copyright M reagiu, se virou e quis escapar. An euro mas como Shufeng daria a eles uma chance para escapar. Ele virou sua Emian Libra o no ar e agarrou. Forte poder de Sukan Libra o se espalhou, como uma jaula sem forma, enquanto restringiu o descâmpulo que queria escapar anteriormente. Em um instante, ele foi puxado em Dirian Libra o palma de Shufeng. An euro dessa vez, ele Enian Libra o foi diretamente transformado em uma peoa de sangue. Ele estava sendo forçadamente absorvido pelo poder de Shufeng que vinha de sua palma. A dor de sua carne sendo condensada pouco a pouco o fez gritar incessantemente em Misan Copyright Rea, enquanto ele lamentou infinitamente. An euro exeudenânio. Eu matarei Vokan, An euro naquele momento, dos TRANS Elders, apenas um ainda sobreviveu e a pessoa que estava sendo refinada por Shufeng era um descâmpulo de sua PRAN sobrescrito 3 pré-escola. Aquilo o deixou furioso. Enian Libra o apenas ele Enian Libra o escapou, ele atan copyright mesmo comeou um ataque extremamente forte. O forte poder profundo era como uma Maran copyright que surgiu de seu corpo e condensava em uma enorme carruagem em frente a ele. Aquela carruagem era como se pressionasse no veículo. Fez barulhos de estrondos e o CH Libra o tremeu. Chamas acenderam no ar pela African Libra o. O forte poder parecia que poderia esmagar tudo, e a tan copyright mesmo as montanhas Enian Libra o puderam parar a Colian Libra o. Porém copyright M, uma Tean copyright técnica marcial Tean Libra o forte, o golpe com poder total de uma pessoa dos 5 graus em Anvel do Reino Profundo, Enian Libra o foi sequer colocado aos olhos de Shufeng. Com o balançar de seu braço, 6 formas ES espirituais foram condensadas e cercaram de todas as Dirian ES e envolveram a carruagem entre eles. A forma An Libra O espiritual rapidamente encolheu e a forte presa Libra O finalmente pressionou a carruagem de poder profundo, que tinha poder extremamente forte, em poeira enquanto desapareceu no ar. An euro e can copyright US, esse cara an copyright sequer uma pessoa, an euro. An euro e esse an copyright o poder de um espiritualista mundano manto cinza, an euro enquanto eles encararam aquela cena, quase todos que estavam lá ficaram estupefatos, porque eles experimentaram pessoalmente a forma do Senhor Manto Cinza. Asterisco.
Mas enquanto todos encaravam fixamente naquilo, uma figura que estava no CH Libra O repentinamente saltou e escapou em Dirian Libra O ao caminho que vieram. Vendo aquilo, a expressa Libra O de Shu Feng Tamban Copyright M mudou grandemente, porque a pessoa que estava escapando em Libra O era outro Alan Copyright M da pessoa que ele mais queria matar, Golo Yun. Euro e um grupo de lixo quer tirar minha vida. Todos Vokan S devem morrer. Euro. Shu Feng ficou enfurecido. Ele em Libra O mais os matou um por um, mas com um pensamento, seu corpo inteiro se tornou raio. Enquanto o raio surgia, iluminou a escura floresta em dia. Sob o brilho da luz branca, o vasto raio se tornou uma imensa pênton de raio. Com 1 graus Nico trago, engoliu todos que ainda sobreviviam. Atan Copyright mesmo o idoso que estava nos 5 graus em Anvel do Reino Profundo em Libra O foi deixado de lado. Apenas sobrescrito 3S queimar completamente a todos que estavam lá de uma vez S sobrescrito 3, Shu Feng usou a Tean Copyright Knikan Copyright o Imperial e perseguiu Golo Yun com velocidade extrema. Por Copyright M, apenas sobrescrito 3S perseguir por Rias milhas, a face de Shu Feng repentinamente mudou e ele franziu firmemente. Ele descobriu que Golo Yun que usou todo seu poder para escapar, parou de correr e parou onde estava. Ao mesmo tempo, uma pessoa apareceu sobrescrito 3 estima a Golo Yun. Obviamente, aquela pessoa era um cultivador. Por Copyright M, Shu Feng em Libra O de detectar que este Anju de cultivar Libra O ele estava. Em Libra O, ele claramente era uma pessoa poderosa. Uma pessoa poderosa que Golo Yun acreditava ser capaz de protegê-lo, sem Libra O ele em Libra O teria parado de escapar e esperado Lan por Shu Feng. Asterisco. Quanto a Shu Feng, ele em Libra O parou de se mover e continuou perseguindo. Finalmente, ele chegou ao lugar que Golo Yun havia parado. Naquele instante, a figura do idoso Tamban Copyright M apareceu na linha de visão Libra O de Shu Feng. Aquele idoso tinha cabelo branco como a neve e um olhar que era como uma tocha. Ele usava a armadura de cor dourada e na areia do peito havia a Tan Copyright mesmo um quilim gravado. Ele ficou onde estava com ambas as M Libra os Atran S de suas costas. Ele estava sorrindo levemente para Shu Feng e seu olhar ligeiramente estrambíquo estava examinando Shu Feng incessantemente. A trance dele estava Golo Yun que se escondia com terror em toda a face. CAP Antulo 223, o poder de Tean Copyright Técnicas Secretas. Euro eu sou o gerente principal Lin Ren da Mansa Libra O regente Kilin Euro. Euro embora eu em Libra O saiba como Luyun e os outros ofenderão Vokan, senhor Manto Cinza, eu espero que Vokan, uma pessoa de alto status, possa perdoar as ofensas feitas por essa pessoa de baixo status e poupá-lo uma vez. Euro. O homem velho que se chamava de Lin Ren sorriu gentilmente para Shu Feng. Quando ele falou, Enian Libra O foi humilde e nem arrogante e J.An havia reconhecido que a pessoa em frente a ele era o Senhor Manto Cinza que massacrou a Fan Lia Shangguan. Quando aquele velho apareceu, Shu Feng Enian Libra O de deixar de franzir firmemente, porque ele tinha ouvido o nome de Lin Ren. Ele era uma das pessoas mais poderosas na Mansa Libra O regente Kilin, sendo um expert no pico do Reino Profundo e ele era uma das grandes figuras mais famosas na Província Ejar inteira. Shu Feng Enian Libra O sabia o porquê tal figura reconheceu Golo Yun como seu neto adotivo e o amava e o protegia tanto, mas ele sabia que se Lin Ren realmente protegesse Golo Yun, dessa vez, seria difícil para ele sequer tocar Golo Yun. Contudo, quando ele viu o odiado inimigo que exterminou sua família, a F. Graus Reia de Shu Feng J. havia ganhado sobre seu raciocínio, em Libra O como ele poderia pensar tanto sobre aquilo. Ele em Libra O se importou com Lin Ren e levantou sua palma. Forte poder profundo se tornou numa enorme onda invisível enquanto bateu contra Lin Ren e Golo Yun. O vasto poder profundo causou devastação Libra O no ar. O forte poder balançou as árvores sobrescrito 3 mas como se o pico de uma montanha estivesse descendo dos Copyright S e forando abaixo. Euro e parece que o senhor Manto Cinza este indisposto a dar a mim, Lin Ren, face. Euro.
Mas quando ele encarou a palma de Xu Feng, Lin Ren apenas balançou sua cabeça desapontadamente. Seguindo aquilo, um brilho frio passou em seu olhar e com um simples agitar de sua grande manga, poder profundo que era 10 vezes mais forte do que o de Xu Feng emanou e dissolveu facilmente o ataque da palma de Xu Feng. Apenas sobrescrito 3S dissolver o golpe de Xu Feng, Lin Ren Nian Libra o parou. Ele apontou levemente em Xu Feng e o poder profundo em frente dele condensou rapidamente. Formaram-se em milhares e milhares de flechas que eram como chuva e explosivamente foram atiradas em Nian Libra o a Xu Feng. Nian Libra o era uma Tian Copyright técnica marcial. Quando algum Copyright M tinha completo controle sobre seu poder profundo, eles poderiam usar livremente o poder profundo para condensar em substâncias reais. Originalmente, era algo que apenas aqueles do Reino Celestial poderiam fazer, mas algumas pessoas também Copyright M poderiam fazer se estivessem no pico do Reino Profundo. An euro é 8 an graus N anvel do Reino Profundo. An euro. Naquele instante, Xu Feng ficou chocado. Embora o 8 an graus N anvel do Reino Profundo N an Libra O fosse verdadeiramente o pico do Reino Profundo, com a atual cultiva an Libra O do 1 an graus N anvel do Reino Profundo, ele realmente N an Libra O poderia lutar contra aquela pessoa. Asterisco ou asterisco. Por an Copyright M, ele N an Libra O tinha Saanda. Em an Libra O, com um pensamento, ele condensou Rias forma an ES espirituais de cor cinza em frente a ele para bloquear os ataques de Lin Ren. Asterisco bum 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 asterisco. Mas a indestrutível forma an Libra O espiritual de Xu Feng instantaneamente entrou em colapso sob os ataques casuais de Lin Ren. Era Tian Libra O fraco como Tofu e simplesmente N an Libra O Pean de aguentar um an graus Nico golpe. An euro e Xu Feng, escape rapidamente. A distância de foram an copyright grande demais e Vocan N an Libra O pode derrotá-lo, an euro a voz de Egg soou no can copyright rebru de Xu Feng. Contudo, como poderia Xu Feng que estava repleto de sede de sangue recuar? Com um flash sob seus Pean Copyright S, ele foi capaz de usar a Tean Copyright Knika Kan Copyright o Imperial conforme ele desejava e ele desviou os ataques de Lin Ren com velocidade como a luz. Asterisco vá a asterisco. Seguindo de perto aquilo, Xu Feng agitou seu dedo em Dirian Libra o a Lin Ren. O rugido de tigre feroz também Copyright M veio junto àquilo. A Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco. A Tean Copyright Knika Secreta J-An foi utilizada antes por Xu Feng. Embora fosse apenas um fraco GS de cor branca, o poder que emitiu foi suficiente para abalar o mundo naquele lugar. An euro esse poder an euro an por mil uma Tean Copyright Knika Secreta. An euro. Enquanto ele encarou a Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco de Xu Feng, a Express An Libra O de Lin Ren mudou grandemente, mas ele N An Libra O estava com medo. Ele estava animado. Quando ele encarou a Tean Copyright Knika secreta na qual era DIF ânsia de encontrar no mundo, ele ficou incessantemente animado. Asterisco ou asterisco. Parecendo saber a forma da Tean Copyright Knika secreta ou possivelmente sentindo o poder da Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco, Lin Ren que estava no 8 an graus N anvel do Reino Profundo N an Libra O tomou forradamente de frente o ataque de Xu Feng. Com sua grande M an Libra O, ele agarrou o ombro de Golo Yun e enquanto seu corpo flutuou, ele desapareceu e desviou. Asterisco estrondo asterisco. Quase ao mesmo tempo em que Lin Ren e Golo Yun desviaram, a Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco aterrissou no lugar onde Lin Ren estava anteriormente. Embora parecesse ser um GS insignificante, quando colidiu com o CH Libra O, instantaneamente se tornou uma dominadora corrente de GS destruiu a terra e a bagunou, enquanto um buraco profundo da largura de um dedo se estendeu abaixo. Ninguém Copyright M sabia por quantos metros continuou. An euro errara, que grande Tean Copyright Knika secreta. Verdadeiramente, a euro N an Libra O pode ser encontrada apenas sobrescrito 3S procurar o mundo inteiro, mas consegui-la N an Libra O exigiu trabalho algum an euro trademark. An euro justo naquela hora, Lin Ren e Golo Yun apareceram por perto.
enquanto ele olhava no poder causado pela Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco. Lin Ren riu insanamente. Asterisco asterisco. Quase na mesma hora que os dois aparecerão, o poder espiritual de Shu Feng Jan havia travado a Posian Libra O deles. Ele agitou seu dedo ao mesmo tempo e 5 gases de cor branca foram atirados loucamente a Travan Copyright S do ar. Enquanto foi por Imian graus múltiplas localiza an S, ele atacou novamente. Asterisco Ror asterisco. Se fosse dito que uma Angrausnica linha de GS era como uma Angrausnica garra de um tigre branco, os 5 gases seriam como uma pata de um tigre branco. Enquanto as afiadas garras batiam, em Libra ou apenas estavam os 5 gases de cor branca lã, ocultamente, poderiam a Tan Copyright mesmo ver uma enorme pata de um enorme tigre feroz aparecendo no ar enquanto voava em Dirian Libra ou as duas pessoas. Aquele poder era 10 vezes mais forte que antes. A Tan Copyright mesmo os CH Libra O comiam ou a tremer violentamente e incontáveis fissuras aparecerão. As árvores PRAN sobrescrito 3 mas também Copyright M comiam era a tremer violentamente e algumas a Tan Copyright mesmo partiram em duas, enquanto fragmentos voavam. An euro e poder ter Libra O forte. Haha, eu gosto, an euro. Aquele poder Jan atordoou Golo e de medo, mas Lin Ren ficou ainda mais e mais insano. Desta vez, ele em Libra o desviou imediatamente. Ele apenas balançou sua grande manga e continuou rodando. Ele queria tentar bloquear. An euro eu deixarei Vocan experimentar o escudo Killing de minha mansa Libra o regente Killing, an euro. Enquanto sua grande manga balançou, camadas de poder profundo também Copyright M aparecerão e se tornou um enorme escudo em frente a ele. Aquele escudo era formado circularmente e tinha o Deian centímetro de 10 metros. Parecia ser feito de Aam, mas era formado de poder profundo. Ao redor do escudo havia dentes afiados, e no meio do escudo tinha a cábia de um Killing, no qual mostrava seus dentes. Apenas sobrescrito 3S o escudo aparecer, continuou a rodar e enquanto rodava, causou Vean rios furacão S. Em Libra O apenas era um escudo indestrutível, era também Copyright M uma invencável arma afiada. Era uma Tean Copyright Knika marcial de defesa Rex 6. Quando estava nas M Libra os de Lin Ren, exibia o poder que deveria ter, e estava atualmente se movendo em Dirian Libra O as garras do tigre branco. Naquele momento, eles iriam colidir. Naquele instante, em Libra O importa se era Shu Feng ou Lin Ren, os olhares de ambos estavam firmemente travados no escudo Killing como também Copyright M na Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco. Se era Shu Feng ou Lin Ren, eles queriam experimentar qual era mais forte e qual era mais fraca entre a Tean Copyright Knika secreta e a Tean Copyright Knika marcial. Asterisco Bun asterisco. Finalmente, os dois colidiram juntos, porém Copyright M, o resultado foi ambos esperado, mas também Copyright M inesperado. Em frente ante a Copyright Knika Massacre do Tigre Branco, o forte escudo Killing sequer permaneceu por meio segundo. Instantaneamente se despedou e a Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco em Libra O foi nem um pouco danificada, enquanto continuou atacando Lin Ren e Golo Yun. Asterisco asterisco. Naquele instante, a Tan Copyright mesmo a face de Lin Ren em Libra O de permanecer calma. Enquanto ele encarava uma Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco Tean Libra O poderosa, ele em Libra O tinha escolha sem Libra O desviar rapidamente e em Libra O ousou continuar resistindo. Asterisco Ramblio asterisco. Dessa vez, quando a Tean Copyright Knika Massacre do Tigre Branco colidiu com o CH Libra O, formou uma enorme marca de palma. Em Libra O era uma simples marca de palma. Era a palma de um tigre, a pata de um tigre. A enorme marca de pata tinha o Deian centímetro de 10 metros e se gravou profundamente no CH Libra O porém Copyright M, a profunda marca de pata em Libra O era tudo. 5 pequenos, mas profundos buracos continuaram se estendendo e o final deles em Libra O poderiam ser vistos. CAP Antulo 224, resistindo o ar para caminhar.
An euro é o poder da Tean copyright knica secreta an copyright realmente incomparável no mundo. Senhor Manto Cinza, eu me pergunto se Vokan pode me dizer onde Vokan encontrou essa Tean copyright knica secreta, an euro. Dessa vez, Lin Ren apareceu atrás de Shu Feng e Balan ou sua grande manga. Outro escudo que Lin foi condensado e com aquele poder Terra Anvel, pressionou Shu Feng por TRS. Deveria ser notado que a velocidade de Lin Ren foi rampida demais. A velocidade que ele condensou a Tean Copyright Knica marcial superou a Imagina An Libra O dele e a Tan Copyright o atual poder espiritual de Shu Feng N An Libra O Pean de sequer ser Pean Hell para o ritmo dele. An Euro e porra. An Euro. Enquanto ele encarava o Tean Libra O forte escudo que Lin, Shu Feng Pean de apenas lutar contra aquilo com a Tean Copyright Knica massacre do Tigre Branco. Porém Copyright M, quando ele quis conectar com o Tigre Branco em seu corpo e quando ele quis usar a Tean Copyright Knica massacre do Tigre Branco novamente, ele descobriu que o Tigre Branco em sua consciência desapareceu. An euro é o que está acontecendo, an euro seu M an copyright todo mais forte, a Tean Copyright Knica massacre do Tigre Branco, estava atualmente incapaz de ser usada. Aquilo deixou Shu Feng em Pean Sentimunico, enquanto ele se esquivou rapidamente. Entretanto, justo a Pean sobrescrito 3S Shu Feng desviar, o escudo que Lin Tamban Copyright M mudou de Dirian S abruptamente e pressionou contra Shu Feng novamente. Dessa vez, sua velocidade foi ainda mais rampida. Asterisco ou asterisco. Sob esse tipo de situação Libra O, Shu Feng N Libra O mais ousou ter o M ânimo de hesitar Libra O. Ele usou a Tean Copyright Knica Kan Copyright o Imperial ao extremo e correu mais a fundo no Vale das 100 Curvas. An euro Eloyum, Vokan espere aqui. An euro vendo aquilo, a Pean sobrescrito 3S dizer aquilo para Goloyum, Lin Ren perseguiu Shu Feng e disse em alto tom, An euro e Senhor Manto Cinza, onde este a necessidade de sair Tean Libra O rapidamente. Porque N An Libra O me fala sobre a Tean Copyright Knica secreta, An euro. An euro e Maldian Libra o que este acontecendo? Porque eu N An Libra O posso usar minha Tean Copyright Knica secreta, An euro. Shu Feng estava bastante ansioso. A An única coisa que Lin Ren tinha medo era de sua Tean Copyright Knica massacre do Tigre Branco. Por An Copyright M, naquele momento, ele N An Libra O poderia o S An. Aquilo fez Shu Feng perder a An única coisa que o qualificava para lutar contra Lin Ren. An euro idiota. Tean Copyright Knicas secretas S An Libra O extremamente especiais e elas possuem vida. Elas N An Libra O S An Libra O Ctrl An vez por poder profundo. Embora sua cultiva An Libra O tenha subido ao reino profundo apenas sobrescrito 3S emprestar meu poder, na realidade, Vokan ainda este ano reino origem An euro. An euro e An Libra O, N An Libra O deixaria Vokan abusar do poder dela. Neste momento, Vokan pode apenas usar a Tean Copyright Knica secreta a este N Anvel e esse An Copyright o limite. Eu temo que hoje, será impossível para Vokan usar a Tean Copyright Knica secreta novamente. An euro Egg lembrou solenemente. An euro e An Libra O algo desse jeito. Maldian Libra O. An euro apenas sobrescrito 3S saber da verdade. Shu Feng ficou irritado e aborrecido. Seu inimigo odiado estava Tean Libra O perto, mas N An Libra O apenas ele N An Libra O teve meios de matá-lo, ele foi a Tan Copyright mesmo forçado a escapar. Aquilo verdadeiramente o forçou a segurar suas M anguas. Porém Copyright M, ele N An Libra O Pean de fazer nada sobre aquilo. Quem o mandou ter forã é insuficiente. Se ele N An Libra O dependesse do poder de Egg e apenas usasse sua PRAN sobrescrito 3 para cultivar An Libra O, sem mencionar lutar contra Lin Ren, mesmo Goloyun poderia forã-lo ao seu estado atual. An euro e Shu Feng, isso N An Libra O funcionar se continuar assim deixe-me controlar seu corpo. An euro. Shu Feng usou a Tean Copyright Knica Kan Copyright o Imperial ao extremo, mas a diferença em velocidade entre ele e Lin Ren estava se aproximando atualmente. Lin Ren era forte demais. Em frente de tal cultiva An Libra O, Shu Feng era verdadeiramente fraco demais e naquela situação Libra O, Egg queria interferir. An euro e An Libra O.
Eu em Libra o deixarei Vokan se ferir novamente para me ajudar. Euro quando Egg usou o poder de Ajura, o ESP rito dela quase foi extinto, em Libra o Shu Feng recusou imediatamente. Euro és eu idiota. Eu em Libra o esgotarei tanto minha vida quanto antes. Dê-me rapidamente o seu corpo, sem Libra o Vokan morrer e eu também copyright em Libra o viverei. Euro Egg refutou. Euro em Libra o. De agora em diante, será a minha vez de protegê-la. Mesmo que eu morra, eu morrerei na sua frente. Euro Shu Feng era incomparavelmente teimoso e apenas sobrescrito 3S falar, a luz sob seus pen copyright S se tornou ainda mais brilhante e sua velocidade aumentou ainda mais. Euro Esenhormanto cinza, copyright melhor que Vokan me diga a origem da copyright cnica secreta antes de sair. Euro vendo aquilo, Lin Ren Libra o se apressou. Ele mudou sua copyright cnica e dissolveu o poderoso escudo que Lin. Ele em Libra o virou sua em Libra o e agarrou. GS extremamente frio apareceu e o ar frio rapidamente se espalhou em todo lugar. Todas as flores e gramas que aquilo passou foram congeladas. A copyright mesmo as altas e grandes árvores tinham uma camada de gelo e perdia a vida. Euro e Saura Euro por mil uma copyright cnica marcial de Rex 6, Euro Shu Feng virou sua cabian para olhar e em Libra OP de deixar de ficar assustado. A trance dele, vasto ar frio engolia tudo. Era como se um monstro invisível e com ar frio de perfurar os ossos, estivesse indo em Dirian Libra o Shu Feng para engoli-lo inteiro. Da pressa Libra o, Shu Feng Pean de sentir que indubitavelmente era uma copyright cnica marcial Rex 6, sem a Libra o a copyright mesmo Lin Ren Libra o poderia criar um ataque com tanto poder. Naquele instante, Shu Feng Pean de apenas ativar o raio de cor dourada em seu sangue e aumentar sua cultivação Libra o do 1 graus em anvel do reino profundo para o 2 graus em anvel do reino profundo. Em Libra o, ele colocou todo o seu poder na copyright cnica copyright imperial para tentar escapar mais uma vez. Mas foi em Libra o, pois a área do ar frio era extremamente grande e a velocidade daquilo era extremamente rápida. Enquanto Lin Ren se aproximava, o GNS frio também copyright M se aproximou rapidamente de Shu Feng. Naquela situação Libra o, Shu Feng estava rapidamente prestes a ser engolido por aquilo. Euro é desista. Por mil impossível para Vokan escapar de minha atmosfera Jean copyright lida. Euro Lin Ren revelou seus dentes e mostrou uma face que demonstrava estar prestes a conseguir o que queria. Euro é Maldian Libra o. Serei eu, Shu Feng, derrotado aqui, Euro. Euro é Libra o. Eu em Libra o serei derrotado. Eu ainda em Libra o me vinguei. Eu ainda em Libra o encontrei minha fã Lia. Como eu possivelmente morreria aqui e seria derrotado por tal pessoa? Em Libra o envergonharia minha fã Lia, Euro. Shu Feng gritou em seu coração Libra o e ao mesmo tempo, o profundo poder em seu corpo revolveu e rapidamente foi junto aos seus meridianos especiais. Ele estava fazendo um avan. Um tipo de avan que ele tentou muitas vezes, mas nunca teve sucesso. Era a verdadeira obscuridade da copyright cnica copyright imperial. Euro e deixe-me ver para onde Vokan vai escapar. Euro Lin Ren se aproximou mais uma vez e o ar frio o seguiu. Por TRS, cercou Shu Feng e também copyright M selou seu caminho adiante. Shu Feng estava completamente cercado e ele em Libra o poderia ir a lugar algum. Asterisco bang asterisco. Justo naquela hora, Shu Feng repentinamente bateu no CH Libra O com suas pernas. Como uma flecha deixando o arco, seu corpo inteiro se atirou ao copyright U. Eurof. Vokan acha que pode escapar desse jeito. A menos que Vokan possa voar, Vokan será engolido por meu ar frio. Euro. Quando ele viu que Shu Feng saltou ao copyright U, Lin Ren apenas zombou e sem correr, ele controlou o ar frio para formar uma enorme rede abaixo. Ele esperou por Shu Feng cair para que ele pudesse capturar Shu Feng completamente. Asterisco tatatá asterisco. Mas em Libra O, a cena hemiângica aconteceu. Quando as pernas de Shu Feng estavam no ar, ele continuou caminhando.
Apenas sobrescrito 3S cada passo, seu corpo inteiro subiria mais um pouco. Apenas sobrescrito 3S caminhar por um momento, Enian Libra O apenas ele Enian Libra O caiu, ele foi a copyright mais e mais alto. A distância cêntimos entre ele e o CH Libra OJ era de 100 metros. Como era aquilo sequer um graus Nico salto no copyright U. Ele caminhou no ar. Ele resistiu ao ar e caminhou. Euroelingren, eu tomarei sua vida quando nos encontrarmos da PRAN sobrescrito 3ª vez, Euro Shufeng virou sua cabeça ao redor e deixou aquelas palavras para TRANS com uma voz envelhecida antes de caminhar no ar e rapidamente se mover em Dirian Libra ao distante horizonte. O atual Lingren Jan estava confuso no CH Libra O. Ele encarou fixamente no copyright noturno que continha brilhantes estrelas como também copyright em o corpo que estava indo mais e mais longe. Em sua idosa face havia choque, e apenas sobrescrito 3S um bom momento ele lentamente voltou aos seus sentidos e disse quietamente, Euro ele realmente pode voar, Euro. CAP Antulo 225, Templo nas nuvens. Dentro de uma certa floresta no Vale das 100 Curvas, uma camada de gelo se condensava nas árvores e gramas. Ar frio permanecia ao redor e preenchia a areia. Lingren ainda estava parado no meio disso enquanto levantava sua cabeça para olhar na noite estrelada. Seu peito subia e descia e seus olhos estavam repletos de espanto. Apenas sobrescrito 3S um bom momento que ele se acalmou. Euro ele claramente Enian Libra Oeste ano Reino Celestial, porém copyright M ele pode resistir o ar e caminhar. Ele compreendeu a Tean copyright Knika graus Nika do Sambio do Can copyright o Imperial, Euro. Lingren franziu firmemente, mas Enian Libra O continuou perseguindo. Ele apenas se virou e voltou. Enian Libra O copyright que ele Enian Libra O queria perseguir, J que apenas sobrescrito 3S ver todos os Enian copyright todos de Shufeng, ele odiou-se por Enian Libra O tomar para si mesmo tudo que Shufeng tinha, mas infelizmente, ele verdadeiramente Enian Libra O de fazer nada sobre Shufeng que podia andar no ar. Lingren retornou para onde Goluin estava. Ele descobriu que as marcas de pata e os enormes buracos de garras ainda estavam lá. Porém copyright M, comparado a quando ele saiu, mudanças aconteceram. 6 pequenos pilares de Anguá estavam atualmente jorrando dos buracos de garra. Euro em 1 graus Nico dedo continha tanto poder. Esses T graus NES se conectam a S correntes subterrâneas centimonias de Anguá, Euro Lingren franziu firmemente e choque preencheu seu olhar. Euroevan, aquela pessoa realmente usou a lendária Tean copyright Knika secreta, Euro vendo aquilo, Goluin se aproximou para perguntar, porque ele ainda se lembrou do terrível poder que Shufeng demonstrou anteriormente. Embora eu Enian Libra o tenha visto pessoalmente, eu pesquisei sobre Tean copyright Knikas secretas. Enian Libra o importa se for em termos de poder ou energia, o que o Sr. Manto Cinza usou foi 100 Dean graus vidas uma Tean copyright Knika secreta. Euro. Euro e também copyright M, aquela pessoa Enian Libra o apenas compreende uma Tean copyright Knika secreta, ele também copyright M compreende uma Tean copyright Knika marcial F Ansika muito poderosa. Euro a face de Lingren estava cheia de admiração Libra o quando ele se lembrou da cena em que Shufeng caminhou no ar. Originalmente, ele pensou que com sua alta cultivação Libra O, ele poderia ter suprimido completamente Shufeng, mas foi em Vean Libra O, pois os Emian copyright todos que Shufeng compreendia eram misteriosos ao extremo. Realmente fez seu Coran Libra O Coan e foi bastante intolerável. Euro ele compreende outros Emian copyright todos. Que tipo de Emian copyright todos? Euro Goluin expressou curiosamente. Euroenan Libra O precisa perguntar sobre isso. Afinal, aqueles Essian Libra O Emian copyright todos de outra pessoa. Se no futuro eu puder conseguir uma Tean copyright Knika secreta, eu certamente passarei para Vocan Euro. Euro Eloyun, embora seu talento Enian Libra O seja ruim, Enian Libra O copyright o melhor no continente das 9 provâncias. Quando Vocan fizer as coisas, Vocan deve fazer a Tan copyright um certo Enianvel.
Aquele senhor manto cinza Enian Libra o atacaria sem causa ou razão Libra o. Ele deve ter algum tipo de rela An Libra o com Shu Feng, em An Libra o An copyright melhor que Vokan seja mais cuidadoso no futuro. An Eurolin Leno lembrou. An Euro é aquele misterioso senhor manto cinza An copyright relacionado a An Shu Feng. An Euro ele sentiu que era bastante estranho quando pensava que o senhor manto cinza, que compreendia tantos An copyright todos especiais, era relacionado a Shu Feng. Golo e Nenian Libra o tinha meios de aceitar aquilo. An Euroe embora seja apenas um palpite, An copyright extremamente pós-anvel. Mesmo eu acharei difícil capturar o senhor manto cinza se ele se infiltrar neste lugar, e mesmo se eu reportar de volta a Manzan Libra o regente, eu tenho certeza que eles Enian Libra o podem fazer nada sobre ele. An Euro. An Euro é de acordo com as regras, com meu status, embora eu possa proteger todos Vokan S enquanto Vokan S entram, eu Enian Libra o posso ficar por um longo tempo. Para evitar mais ataques a Vokan, An copyright melhor que Vokan abandone essa calada. An Eurolin Ren disse. An Euro Evan, An Euro apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, a face de Gollum mudou grandemente. An Euro em isso ou aquilo. Sua pequena vida An copyright importante ou An copyright essa pequena quantidade de medicina profunda importante. Vokan quer ter o mesmo destino que seus amigos azarados e se tornar uma pilha de carne despedaçada e peoa de sangue. An Euro. Lin Ren gritou agudamente e An Libra o acrescentou, An Euro é comigo aqui, Vokan teme que Enian Libra o terão recursos de cultivar An Libra o. Enian Libra o se preocupe, eu J. requeri ao Lorde da Manzan Libra o para deixá-lo se juntar a Manzan Libra o regente Kilin. Nesse tempo, eu passarei todas as minhas habilidades para Vokan. An Euro. An Euro é obrigado a Van, por sua benevolência e gentileza. An Euro apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, Gollum foi de Misan copyright real felicidade, e sua felicidade era bastante inesperada. A Manzan Libra o regente Kilin era a verdadeira governante da Província Ejar. An Euro retorne, eu o protegerei secretamente. An Eurolin Ren sorriu e balançou sua Emian Libra o. Ele era bastante gentil e seu olhar era cheio de amor. An por mil claro que Gollum Enian Libra o ousou refutar. Com um humor contente, ele voltou a Tan copyright o caminho que veio. Ele que tinha Lin Ren o protegendo secretamente Enian Libra o tinha um An graus Nico Traan de preocupa An Libra o. Apenas sobrescrito 3S Gollum se afastar, Lin Ren tirou uma carta do bolso de seu peito. Apenas sobrescrito 3S abrir a carta, havia algumas fileiras de graciosos caracteres. An Euro e Lord Lin Ren, Vokan se lembra de uma mulher que salvou sua vida 20 anos atrás fora da cidade Tartaruga Negra e também copyright me perdeu a virgindade para Vokan. An Euro. An Euro embora atualmente eu seja a esposa do Lorde da cidade Tartaruga Negra, Luyunan copyright o filho entre Vokan e eu. Ele Enian Libra o An copyright o filho de Goshanshan. Ele An copyright seu filho. An Euro. An Euro e originalmente eu Enian Libra o queria mencionar esse assunto a Vokan, porque afinal, para Vokan, uma mulher como eu Enian Libra o sou sequer digna de mencionar. Por An copyright M, no final, Luyunan copyright seu filho. An Euro. An Euro e Gongshanshan copyright teimoso demais e ele enviou Luyun para uma escola de segunda classe, a escola Dragan Libra o Ejar, para cultivar e desperdiçou o bom talento de Luyun para nada. Eu espero que Vokan, Lorde, possa ver Luyun como de sua PRan sobrescrito 3 Pria carne e sangue, para levar Luyun longe da escola Dragan Libra o Ejar e dar a ele um futuro melhor. An Euro. Apenas sobrescrito 3S ler, Lin Ren relutantemente guardou a carta. Ele Enian Libra o colocou em seu saco can sobrescrito 3 mico, mas de volta no bolso de seu peito e disse de forma reminiscente. An Euro eu procurei Vokan por 20 anos, mas eu nunca pensei que Vokan me deu tal surpresa ao An copyright me de te encontrar. Enian Libra o se preocupe, eu Enian Libra o deixarei que nosso filho seja algo An copyright me que Enian Libra o será conhecido. An Euro. Enquanto Lin Ren pensou sobre sua PRan sobrescrito 3 Pria amante, Shu Feng ainda estava caminhando no ar naquele momento, ele J. An chegou nas nuvens e ainda estava correndo entre elas.
Ele era como um dragão Libra O, subindo, descendo e incessantemente virando. An euro o errara, essa an copyright a sensação Libra O de caminhar no ar. An por mil refrescante demais, an euro. Xu Feng estava incomparavelmente contente. Embora An Libra O fosse a primeira vez que ele tivesse voado, quando comparado a sentar na anguia de Cabian branca, claramente, era muito melhor quando ele mesmo percorria Indirian Libra O ao horizonte como desejasse. An Euroin. O que An copyright aquilo, An Euro de repente, emprestando a luz da lua, Xu Feng descobriu um pico da montanha e aquele pico da montanha An Libra O entrava nas nuvens. Também copyright M, no cume do pico da montanha, Xu Feng viu luz. Vagamente, parecia como um edifício e apenas sobrescrito 3S se aproximar, de fato, havia um templo. Algo An copyright M vivia lá. Xu Feng An Libra Opean de evitar de ficar chocado, porque ele descobriu que o pico da montanha era anormalmente íngreme. Simplesmente subia perfeitamente como uma escada para os Can Copyright US. Aquela forma. Aquela altura. Sem uma certa cultivar Libra O, seria muito difícil para subir aquele lugar, sem mencionar o templo construindo no cume do pico da montanha. Afinal, o Vale de 100 Curvas era uma terra proibida. Cada ano, seria aberta apenas por pouco mais de uma dezena de dias. Apenas sobrescrito 3S aquilo, ninguém copyright me era permitido entrar, em um Libra O quem construiria um templo naquele lugar. CAP Antulo 226, Expert misterioso. An euro estranho. Que tipo de pessoa construiria um templo neste lugar, An euro? An euro essa copyright uma terra proibida, em An Libra O haveria realmente uma pessoa que mora aqui por um longo tempo. Ou talvez seja apenas um lugar temporário para descanso, An euro. An euro emas em An Libra O havia os elders das várias escolas em An Libra O permitido de ninguém copyright me ir a fundo ao vale de 100 curvas. Isso J An copyright bem profundo, em An Libra O normalmente em An Libra O deveria ter ninguém copyright me aqui. Euro enquanto ele olhava no templo bem construindo no distante pico da montanha, Xu Feng SUPS incessantemente. Finalmente, para satisfazer a curiosidade em seu Coran Libra O, ele se ocultou nas nuvens e estendeu seu poder espiritual ao extremo, enquanto cuidadosamente foi adiante e quis investigar a Tan Copyright final. An euro isso An Copyright An euro. Mas antes sequer de chegar An sobrescrito trêstimo do pico da montanha, as pupilas de Xu Feng dilataram e choque emergiu em Express An Libra O de curiosidade em um instante. An euro que forma An Libra O espiritual de ocultamento poderosa. O poder dessa forma An Libra O espiritual este é muito acima de minha forma An Libra O espiritual de cor cinza. An euro. Xu Feng descobriu uma forma An Libra O espiritual oculta que estava fora do pico da montanha. Era um mecanismo de forma An Libra O espiritual apenas sobrescrito 3S tocar, nenhum dano seria feito, mas atrairia a atenção An Libra O da pessoa que a estabeleceu. Aquilo significava algo. O mestre desse lugar era muito provavelmente um espiritualista mundano e a parte mais importante era que daquele sentimento da forma An Libra O espiritual, o dono daquela forma An Libra O espiritual estava muito acima dele em termos de poder. No qual significava que o espiritualista mundano que estabeleceu aquela forma An Libra O espiritual muito possivelmente em An Libra O era um simples espiritualista mundano manto cinza, mas um An euro. An euro O é An por mil uma forma An Libra O espiritual de cor azul. O mestre aqui An copyright indubitavelmente um espiritualista mundano manto azul. An euro Egg falou a resposta por Xu Feng. An euro espiritualista mundano manto azul. Por que tal figura este An aqui? An euro Xu Feng ficou incessantemente chocado. Na Provância Éjar, os espiritualistas mundanos mais fortes eram espiritualistas mundanos manto cinza e havia apenas dois. Em An Libra O, porque um espiritualista mundano manto azul apareceu naquele lugar. Aquilo era chocante demais. Que o An Libra O forte eram espiritualistas mundanos manto azul. Eles eram enormes figuras que eram raros a Tan Copyright mesmo entre a guilda espiritualista mundana. An euro e Xu Feng, saia rapidamente. Vocan An Libra O pode ofender o mestre aqui. Rampido.
Recui.an euro. A voz de Egg se tornou mais tensa. Shufeng Enian Libra O hesitou apenas sobrescrito 3S ouvir aquilo. Ele se virou e rapidamente saiu. Apenas sobrescrito 3S ouvira explica An Libra O de Egg, apenas em An Libra O Shufeng soube o porquê Egg estava An Libra O nervosa. Era porque a forma de um espiritualista mundano manto azul excedia completamente suas expectativas. Um espiritualista mundano manto azul. Colocando o poder espiritual deles de lado, os Vean Rios Emian Copyright todos de forma An Libra O espiritual que eles compreendiam superava completamente espiritualistas mundanos mantos cinza. Em termos de cultivar An Libra O marcial, também Copyright M havia requisitos rigorosos. De acordo com o que Egg disse, o poder de forma An Libra O espiritual de cor azul requeria ao indivíduo ou estar ao menos no reino celestial a fim de adquirir. No qual também Copyright M significava que Enian Libra O apenas um espiritualista mundano manto azul vivia naquele templo, ele também Copyright M era simultaneamente um expert do reino celestial. O reino celestial. Aquele era o reino mais alto no continente das 9 províncias. Porque tal figura como ele apareceu no Vale de 100 Curvas na província Ejar. Shufeng Enian Libra O de compreender. Mas ele sabia de algo. Havia um expert no Vale de 100 Curvas e aquele expert Enian Libra O era algo An Copyright M que Shufeng pudesse ofender, porque ele verdadeiramente Enian Libra O poderia arcar com as consequências. Mesmo que ele fosse invencável em frente das pessoas abaixo do reino celestial por ele ser capaz de escapar com a esplêndida Tean Copyright Knika marcial, a Tean Copyright Knika do Kan Copyright imperial, em frente a experts do reino celestial, ele Enian Libra O tinha sequer a chance de escapar. Apenas sobrescrito 3S se distanciar do pico da montanha, Shufeng Enian Libra O mais usou a Tean Copyright Knika do Kan Copyright imperial. Afinal, havia nuvens limitadas no Kan Copyright e ele Enian Libra O de sempre depender das nuvens para ocultar a si mesmo. Se ele fosse descoberto por algum Copyright M, um enorme tumulto seria inevitável. Ao Copyright M do mais, havia incontáveis medicinas espirituais e medicinas origem e havia a Copyright mesmo medicinas profundas. Embora Shufeng Enian Libra O pudesse acabar com Golo Yun, J. que ele veio, ele Enian Libra O poderia sair de Enian Libra os vazias, certo? Havia um tempo limite para a caminhada heróica. 18 dias. Os 18 dias Enian Libra O Comian eram quando eles entraram mais a fundo no Vale de 100 Curvas. Comian ou no dia que o Vale de 100 Curvas foi aberta, em An Libra O para ser mais preciso, eles tinham apenas 15 dias. Shufeng estava para massacrar abertamente nos 15 dias. Ele também Copyright M queria experimentar que o Libra O amplos recursos no Vale de 100 Curvas eram. Também Copyright M, normalmente, havia muitas bestas monstruosas dentro do Vale de 100 Curvas. Em An Libra O, Shufeng em An Libra O se importou em trocar alguns golpes com as lendárias bestas monstruosas. Asterisco sush asterisco. Em um profundo vale dentro do Vale de 100 Curvas, havia uma área que era coberta por árvores. Porém Copyright M, os galhos e folhas eram bastante viam ossos e havia a Copyright mesmo vinhas em todo lugar. Elas cobriam os Can Copyright US e cobriam o sol e era extremamente difícil de andar. Porém Copyright M, uma pessoa em An Libra O foi nem um pouco afetado em tal área. Como um anjo macaco, ele usou os galhos das árvores e cipan sobrescrito 3S para pular aqui e ali, no ar. Sua velocidade era extremamente rápida e algumas vezes, era possível ver apenas sua silhueta, mas em An Libra O sua aparência. Naturalmente, aquela pessoa era Shufeng. 10 dias se passaram do comiano da caminhada heróica, e com os Emian Copyright todos de um espiritualista mundano manto cinza, Shufeng era como um peixe na água quando estava no Vale de 100 Curvas e sua colheita foi An sobrescrito 3 Nesses dias, se ele estivesse com sede, ele beberia a água da fonte. Se ele estivesse com fome, ele assaria alguma carne e comeria. Ele em An Libra O se importava com medicinas espirituais e apenas medicinas origem o fariam parar. Em 10 dias, ele a Copyright mesmo pisoteou e matou dezenas de profundas medicinas que eram como tesouros.
Embora fossem apenas medicinas profundas de baixa qualidade e medicinas profundas de qualidade em copyright dia, pessoas normais em Libra O poderiam colhê-las. Afinal, aquelas medicinas profundas J possuem a natureza espiritual e a dificuldade de pegá-las era extremamente alta. Apenas Xu Feng, um espiritualista mundano manto cinza, poderia pegá-las em Libra O facilmente. Contanto que ele as encontrasse, ele as pegaria. Em Libra O teriam peixes que escaparia de sua rede. Euro é uma medicina profunda de alta qualidade, uma besta monstruosa do 9 graus em Anvel do reino origem e um humano no 1 graus em Anvel do reino profundo. Parece que algo copyright me atacou primeiro. Euro. Enquanto Xu Feng corria a Travan copyright S da floresta, ele murmurou em voz baixa. Ele estava atualmente perseguindo uma medicina profunda de alta qualidade. Porém copyright M, com seu afiado poder espiritual, Xu Feng pôde sentir que em Libra O havia apenas uma medicina profunda de alta qualidade. Havia também copyright M uma besta monstruosa e um humano. Asterisco tá asterisco. Apenas sobrescrito 3S passar por ver as árvores, finalmente, Xu Feng aterrissou em uma espessa e grande árvore seca. Xu Feng pôde ver tudo, enquanto olhava para baixo do alto. Dezenas de metros longe dele, uma assustadora e grande batalha estava acontecendo. Incontáveis árvores espessas foram cortadas ao meio e sangue cobria a área inteira. Nada parecia o mesmo antes da batalha e parecia como uma área de um desastre. O jovem rapaz era uma pessoa poderosa do 1 graus em Anvel do reino profundo. Quanto ao enorme urso besta monstruosa e o monstro árvore de vinhas, estavam ambos no 9 graus em Anvel do reino origem. Porém copyright M, quando eles trabalhavam juntos, o jovem rapaz foi forrado mais e mais para TRS e estava prestes a cair a qualquer momento. Euro é aquele copyright o corpo original de uma medicina profunda de alta qualidade. Bem forte. Este cooperando com as besta monstruosa para atacar humanos juntos e o poder de batalha combinado dos dois copyright comparvela 1 graus em Anvel do reino profundo. Em Libra O copyright de se admirar que aquele rapaz cheio de cicatriz seja incapaz de derrotá-los. Euro. Fragmentos eram como uma tempestade enquanto voavam todos ao redor de Xu Feng. Porém copyright M, foram incapazes de feri-lo. Ele estava observando tudo e esperando pelo rapaz de cicatrizes requisitar por assistência, porque ele tinha que pegar aquela medicina profunda de alta qualidade. Que aquela medicina profunda de alta qualidade foi descoberta primeiramente pelo rapaz de cicatrizes e a menos que o rapaz tomasse a iniciativa para entregá-la, se Xu Feng o ajudasse a lidar com a besta monstruosa e a medicina profunda, o rapaz de cicatriz pode em Libra O estar disposto a entregar a medicina profunda para Xu Feng e obviamente, algumas disputas aconteceriam. Apenas sobrescrito 3S experimentar todo tipo de eventos, Xu Feng comiam ou a conter seu temperamento. Ele em Libra O queria criar inimigos facilmente. O que ele precisava era de amigos. CA Peântulo 227, Terra Perigosa. Euro Exanior, por favor, me ajude. Euro de fato, apenas sobrescrito 3S. O rapaz de cicatrizes descobrir Xu Feng, ele rapidamente pediu por assistência. A fim de aumentar sua eficiência, Xu Feng continuou emprestando o poder de Egg apenas sobrescrito 3S entrar no Vale de 100 Curvas. Porém copyright M, para evitar problemas desnecessários, ele ainda desfarrou a si mesmo. Ele usava uma longa teangrausnica de pano e usava um chapéu copyright vulcânico que era feito de grama para esconder sua PRN sobrescrito 3 para a aparência. Um disfarce como esse em Libra O era raro no Vale de 100 Curvas. Em Libra O rapaz de cicatrizes em Libra O pôde ver a aparência de Xu Feng nem pôde determinar a idade de Xu Feng. Porém copyright M ele ainda quis que Xu Feng o ajudasse. Ele chamou Xu Feng de Euro Exanioran Euro. Euro é quanto a medicina profunda de alta qualidade apenas sobrescrito 3S eu te ajudar. Euro Xu Feng mudou sua voz para uma de um jovem adulto e falou diretamente seu objetivo.
Euroe contanto que Vocan ajude a resolver esse perigo em frente neste momento, a medicina de alta qualidade e a besta monstruosa copyright sua, Euro o rapaz de cicatrizes berrou. Euro é antimo. Euro apenas em libra o Shufeng saltou no ar, e como uma espada afiada, ele apunhalou no círculo de batalha dos TRS. Euro humanos ignorantes. Todos Vocan S morrer libra o. Euro ao mesmo que Shufeng aterrissou ao CH libra o enorme urso besta monstruosa atacou Indirian libra o de Shufeng. De fato, a besta monstruosa tinha natureza espiritual e podia falar a linguagem humana. Contudo, sua voz era cheia de uma aura de besta selvagem. Também copyright M era como se tivesse fora vasta. Quando sua garra abaixou, trouxe o poder de 300.000 cats junto àquilo. Euro F. Euro. Porém copyright M, Shufeng apenas bufou friamente no repentino ataque da besta monstruosa. Enian Libra O apenas ele Enian Libra O desviou nem evitou, ele Atan copyright mesmo fechou um punho e lã ou Indirian Libra O enorme garra da besta monstruosa. Euro aquela cena aterrorizou completamente o rapaz de cicatrizes. Afinal, a aura de Shufeng mostrou que ele estava apenas no 1 graus em anvel do reino profundo, sendo o mesmo que ele. Em termos de figura F. Ansika, era ainda mais magro que ele. Em Libra O, as ANS atuais de Shufeng eram como um gafanhoto tentando bloquear uma carruagem e estivesse procurando sua PRAN sobrescrito 3 para a estrada da morte. Porém copyright M, no PRAN sobrescrito 3 instante, ele ficou estupefato. Asterisco bum asterisco. Quando o punho de Shufeng e a enorme pata da besta monstruosa colidirão, instantaneamente, um enorme estrondo soou. Embora o punho de Shufeng em Libra O fosse grande, a energia que continha era enorme. Uma oscilação Libra O de energia explodiu e a besta monstruosa lamentou instantaneamente e em Libra O recuou rapidamente. Sua pele rígida e carne espessa, que era como ferro, foi partida em todo lugar com sangue fluindo e revelou os estranhos ossos brancos. Euro e can copyright US, esto Euro copyright esse o punho de um humano, Euro. Naquele mesmo instante, o rapaz de cicatrizes J.An estava estupefato e ele encarou fixamente no punho de Shufeng com incredulidade em toda a face. Ele trocou alguns golpes com o enorme urso besta monstruosa antes, em Libra O ele sabia profundamente da Foran F. Ansika do enorme urso besta monstruosa. Porém copyright M, com seu PRAN sobrescrito 3 para o corpo, Shufeng destruiu a pata da besta monstruosa, assim ele achou DF ânsia de aceitar aquilo. Asterisco asterisco. Enquanto o rapaz de cicatrizes estava distraando, a medicina profunda de alta qualidade J.An havia salto no ar. O Cipan sobrescrito 3S ao redor daquilo se tornaram L.An cêntimo minas afiadas que preenchiam o can copyright U. Com velocidade Reuan cêntimo pago, atiraram-se em Dirian Libra O ao rapaz de cicatrizes. Euro emerda. Euro. Quando o rapaz de cicatrizes reagiu àquilo, era tarde demais. O Cipan sobrescrito 3S que enchiam o can copyright o apunhalariam o seu corpo no PRAN sobrescrito 3 instante. Ele em Libra O poderia evitar mesmo que quisesse e ele em Libra O poderia escapar daquilo mesmo que quisesse. Ele perdeu sua chance. Asterisco asterisco. Mas justo quando o rapaz de cicatrizes sentiu que ele indubitavelmente morreria, como um fantasma Shufeng apareceu em frente a ele. Shufeng estava segurando uma enorme L.An cêntimo mina de cor dourada em ambas as Emian Libraus. Enquanto seus braços balançavam no ar, a L.An cêntimo mina dourada instantaneamente se tornou Vean rios feixes de luz dourada. A luz dourada de meia-lua continuou aparecendo em frente aos seus olhos, e quando a luz dourada desapareceu, os assustadores Cipan sobrescrito 3S foram cortados na metade. A coisa mais impressionante era que a cabeça da medicina profunda também copyright M foi cortada por Shufeng em um tempo desconhecido. Asterisco AAO asterisco. A medicina profunda que foi decapitada instantaneamente lamentou miseravelmente. Seu corpo estava como se estivesse derramando pele, enquanto camada por camada caía.
No final, apenas uma planta em forma humana que era do tamanho de uma palma apareceu. Aquela planta era uma medicina profunda de alta qualidade, a erva de forma humana. Asterisco tatatá asterisco. Justo naquela hora, passos Frenhan copyright Chico Zoarão e o enorme urso besta monstruosa gravemente ferido escapou com sua cauda entre as pernas. Embora parecesse bastante pesado, sua velocidade em Libra-O era lenta. Quase em um piscar, desapareceu da linha de visão Libra-O de Shu Feng e da outra pessoa. Naquele instante, o rapaz de cicatrizes Atan Copyright mesmo pensou que o enorme urso besta monstruosa escapou com sucesso. Quando ele se preparou para balançar sua cabeça e suspirar, ele viu Shu Feng lançar sua eliancente mumina dourada. A princípio, o rapaz de cicatrizes em Libra-O entendeu o porquê Shu Feng faria aquilo, mas quando ele ouviu o doloroso grito que veio da besta monstruosa de dentro da floresta, ele finalmente soube que o Libra-O forte Shu Feng realmente era. Shu Feng pegou a erva de forma humana e jogou em seu saco can sobrescrito 3mico. Normalmente, ele sequer armazenaria e apenas teria refinado diretamente, mas J. que ele estava em frente de algo copyright M, ele precisava se segurar. An euro e irmã Libra O, Vocan tenham sobrescrito 3 timas tean copyright cnicas, embora ambos estejamos no 1 graus em anvel do reino profundo. Eu, o Ionhua, verdadeiramente te admiro ao ponto de que eu faria covito ao ponto an euro justo naquela hora, o rapaz de cicatrizes se aproximou com uma face cheia de respeito profundo e ele em an Libra O pean de evitar cruzar seus punhos em Dirian Libra O a Shu Feng por admirar an Libra O. An euro Shu Feng J an havia esperado as ANS do rapaz, em an Libra O ele em an Libra O deu muita atenção an Libra O. Ele apenas sorriu levemente e se preparou para continuar. An euro irmã Libra O, eu me pergunto qual copyright o seu grandioso nome, an euro por copyright M, o rapaz de cicatrizes foi em frente de Shu Feng para pará-lo e com uma face solene, ele perguntou. An euro eu sou a jura. An euro Shu Feng aleatoriamente disse um nome. An euro e Azura an euro que nome estranho. An euro o rapaz de cicatrizes parecia contemplar e sentir que o nome era bastante especial. Shu Feng ignorou as reans do rapaz de cicatrizes e o passou para continuar adiante. Porém copyright M, antes que ele andasse alguns passos, o rapaz de cicatrizes o alcançou. Ele espalhou seus braços e parou Shu Feng mais uma vez. Quando ele encarou a persistência do rapaz de cicatrizes, Shu Feng franziu firmemente e disse um pouco insatisfeito, an euro exin, an euro. An euro an euro apenas quero convidar o irmã Libra O a jura para me acompanhar. An euro o rapaz de cicatrizes gargalhou e disse. Sua atitude era bem sincera. An euro perdoe-me, estou ocupado. An euro Shu Feng bufou friamente. Ele em an Libra O queria aquele lixo como um fardo. An Euroea, irmã Libra O jura, Enian sobrescrito 3S sabemos de um lugar que contém copyright em um largo Enian graus mero de medicinas profundas de alta qualidade. An Euro vendo aquilo, o rapaz de cicatrizes explicou rapidamente. An Euro isso copyright verdade, An Euro apenas sobrescrito 3S ouvir que havia um grande Enian graus mero de medicinas profundas de alta qualidade, Shu Feng Enian Libra O de deixar de ficar interessado. An euro em nem meia palavra de mentira. Mas irmã Libra O jura, antes de irmos, eu devo deixá-lo saber que os recursos no Vale de 100 Curvas existem juntos ao perigo. An euro. An euro é o lugar que possui grande Enian graus mero de medicinas profundas. Também copyright M tem um grupo de bestas monstruosas únicas como guardas. Os discípulos da escola Lingyun Jan foram atacar muitas vezes, mas eles saíram em derrota e tiveram graves baixas. An euro. An euro e por copyright M, eu ouvi que o discípulo Enian Graus Mero 1 da escola Lingyun, do Guoyun, Jan se dirigiu para aquele lugar. Todas as pessoas pudarussas na escola Lingyun se reuniram naquele lugar e a escola Lingyun também copyright M requisitou por ajuda de outros poderes. Eles convidaram discípulos de Vean e as outras escolas para trabalharem juntos para atacar o castelo daquela besta monstruosa. An euro. An euro an euro quero convidar Vocan, irmã Libra O jura, para juntos irmos e dividirmos os lucros.
O que Vocan acha? Euro, o rapaz de cicatrizes disse seriamente, e entre seu olhar, havia a copyright mesmo um pouco de S. Grau explica. Apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, o Coran Libra O de Shufeng J. havia se comovido. Se os discípulos da escola Linguinanian Libra O puderam conseguir quaisquer resultados apenas sobrescrito 3S atacar tantas vezes, significava que o lugar era perigoso. Mas aquilo também copyright M significava que havia recursos maiores. Em Libra O, Shufeng em Libra O hesitou e disse firmemente, Euro e conduz ao caminho, Euro. CAP Antulo 228, do Guaoyun. O Vale de 100 Curvas era uma terra hemiângica. Montanhas, riachos, rios, vales, plâncias, tudo que deveria ter estava lá. O lindo Sen Rio era como um reino de um santo. Aquela área poderia simplesmente ser considerada um mundo separado. Havia medicinas espirituais, medicinas profundas, bestas selvagens, bestas atrozes e bestas monstruosas. Estando no topo da cadeia alimentar, bestas monstruosas eram os reis daquela área. Elas governavam aquele lugar e a copyright mesmo bestas monstruosas precisavam cultivar. Em Libra O, também copyright M precisavam de medicinas origem e medicinas profundas. A fim de medicinas origem e medicinas profundas demonstrarem os efeitos que deveriam ter, apenas sobrescrito 3S as bestas monstruosas encontrarem as medicinas, elas em Libra O as caariam imediatamente. Elas a forariam em um estado especial, a selariam e esperariam por elas crescerem antes de us-las. Porém copyright M, a cada ano, havia um período onde humanos invadiam aquela terra. A invasão Libra O dos humanos destruía tudo por lá. Eles quebravam as regras por lá, em Libra O para as bestas monstruosas, humanos eram os invasores e eles eram os guardiães. Naquele momento, em um certo local no Vale de 100 Curvas, havia um forte que era exatamente daquele jeito. Medicinas profundas enchiam o forte e aqueles de fora podiam sentir o forte poder profundo, como também copyright M a fragrância íntimucia das medicinas. Era 100 graus vidas um enorme armação copyright M de tesouros. Entretanto, os tesouros em Libra O eram pós em vez de serem pegos em Libra O facilmente, porque rias centenas de bestas monstruosas estavam se reunindo densamente fora. Cada uma delas estava no reino profundo e a cultivar Libra O delas era alta. Havia algumas do 1 graus em anvel do reino profundo como também copyright M algumas dos 6 graus em anvel do reino profundo. Uma besta monstruosa de forma humana na qual tinha trns metros de altura tinha a copyright mesmo a cultivar Libra O dos 7 graus em anvel do reino profundo. Os graus em todo seu corpo eram como armadura. Tinha um grande martelo afiado em sua Libra O e estava atualmente sentado em uma cadeira feita de ossos humanos enquanto bocejava. Ao redor daquela besta monstruosa estavam bestas monstruosas que ainda estavam em sua forma de besta monstruosa e estavam bastante animados, como se estivessem celebrando, pois derrotaram os humanos de novo e de novo. Euro e Maldian Libra O. Eu realmente quero imediatamente massacrar aquele grupo de bestas. Euro. Euro e espere. Senhor Dugu e Senhor Fengalviran Libra O rapidamente. Apenas sobrescrito 3S eles virem, Enian sobrescrito 3S poderemos exterminar essas bestas monstruosas que devem morrer todas de uma vez. Enian sobrescrito 3S vingaremos os Senhores e J. Graus senhores que morreram. Euro. Vean rios milhares de metros longe do forte, dentro de uma exuberante floresta, vean rias centenas de discípulos estavam reunidos lá. A maioria dos discípulos era da escola Lingyun, mas também copyright M havia muitos discípulos de outras escolas e eles estavam se preparando para o ataque final no forte. Euro Eulen, Senhor Fengal chegou. Euro de repente, um grupo de pessoas apareceu. Eles eram da escola Lingyun, e quem conduzia era um rapaz orgulhoso de rosto branco. Apenas sobrescrito 3S aquele rapaz aparecer, instantaneamente, uma enorme agitação Libra O foi despertada. Sem mencionar os discípulos da escola Lingyun, a copyright mesmo os discípulos de outras escolas concentraram os olhares no corpo daquele rapaz.
Algumas descâmpulas atan copyright mesmo revelaram expressão S de Adora an Libra O. Aquele rapaz era chamado Fengal e ele era o descâmpulo em An Graus número 2 na escola Ling 1. Embora ele fosse apenas segundo, seu talento e cultivar Libra O eram longe de ser comparável por descâmpulos de outras escolas. Ele era um expert nos 6 graus em Anvel do Reino Profundo e era notável que ele era um dos melhores entre a gera Libra O jovem na Provância Ejar. Euro e jovem dama, eu me pergunto se podemos nos unir a Vocan S para trabalharmos juntos e derrotar aquele grupo de bestas monstruosas, Euro. Naquele instante, Xu Feng e o rapaz de cicatrizes J haviam chegado. Porém copyright M, N Libra O era simples para ser capaz de se unir ao grupo de pessoas que estavam prestes a lutar contra as bestas monstruosas. Na verdade, atualmente, a forma de Xu Feng e do rapaz de cicatrizes estava sendo examinada pela descâmpula da escola Ling 1. Ela estava vendo se eles tinham as qualificações para compartilhar as medicinas profundas no forte. Mas foi em grau hostil, pois apenas sobrescrito 3S Feng ao aparecer, o olhar daquela descâmpula da escola Ling 1 foi atraando em Dirian Libra O Fengao e ela em Libra O mais prestou atenção Libra O ao Xu Feng e ao rapaz de cicatrizes. Contudo, aquilo em Libra O poderia ser culpado a descâmpula, porque quando comparada à face como a de uma garota de Fengao, o rosto do rapaz de cicatrizes era feio demais. Nenhuma garota estaria disposta a olhar para ele. Euro Eulin Paralan, S. Ordugo chegou, Euro. Euro Edugo Aoyun. O descâmpulo em graus número 1 da escola Ling 1, do Guaoyun. Euro. Justo naquela hora, outra pessoa gritou de surpresa e as palavras do Guaoyun fizeram o olhar de todos em cena a ser deslocado de Fengao para o outro lado. Naquele lado, outro grupo de descâmpulos da escola Ling 1 apareceu. A qualidade desses descâmpulos era muito mais forte do que a do grupo de Fengao. Especialmente quem conduzia. Com um par de sobrancelhas espessas que eram como espadas afiadas e um rosto firme como uma Elian Sentimumina, aquele rapaz era muito mais bonito e de aparência guerreira. Quando comparado à beleza feminina de Fengao, aquele rapaz estava repleto de charme masculino. Ele era o descâmpulo em graus número 1 na escola Ling 1, do Guaoyun, e ele era um expert do 8 graus em Anvel do Reino Profundo. Em Libra O apenas era ele o descâmpulo em graus número 1 na escola Ling 1, ele era Atan Copyright mesmo nomeado como a pessoa em graus número 1 na Gera An Libra O jovem da Provância Ejar. Seguindo de perto do Guaoyun estava seu irmão Libra O mais novo, do Guxiangyu. A cultivar Libra O de do Guxiangyu também copyright em Libra O era fraca, pois ele tinha a cultivar Libra O dos 5 graus em Anvel do Reino Profundo. Ele tinha uma aparência muito bonita também copyright M, mas como seu irmão Libra O mais velho estava sob o holofote, obviamente, ele em Libra O era Tean Libra O atraente. Euroeua, o descâmpulo em graus número 1 de minha escola Ling 1 copyright charmoso demais. Aquilo copyright um verdadeiro homem, Euro. A descâmpula da escola Ling 1 que tinha uma Adora Libra O incomparável dirigida a Fengao anteriormente, tinha apenas a figura de do Guaoyun em seus olhos. Euroeoi, Moan. Eu quero me unir a Vocan S para lutarmos juntos contra as bestas monstruosas. Olhe para Enian sobrescrito 3S. Podemos, Euro justo naquela hora, o rapaz de cicatrizes sem descrian Libra O bateu de leve nos ombros da descâmpula. Euroexam. Enian Libra O passam. Ambos Enian Libra O passam. Saiam agora mesmo. Euro o rapaz de cicatrizes que perturbou o Cora An Libra O de aprecia An Libra O da Moan recebeu uma expulsão Libra O de Maldian S furiosas dela. Euro Ejan Graus Nior, o que ande errado, Euro o grito dela naturalmente atraiu a atenção Libra O dos descâmpulos da escola Ling 1. Em um instante, o grande grupo de descâmpulos da escola Ling 1 cercou agressivamente e concentrou seus olhares ferozes no corpo do rapaz de cicatrizes como também copyright M em Xu Feng. Euro Euro Enian sobrescrito 3 Euro quando ele encarou aquela cena, o rapaz de cicatrizes ficou aterrorizado. Ele Enian Libra O de falar, porque ele sequer sabia como explicar.
An Euro eles queriam se unir a Enian sobrescrito 3S para lutarem contra as bestas monstruosas, mas porque a força deles era baixa demais, eu quis que eles saíssem. Porém copyright M, eles continuaram me importunando. An Euro a descâmpula se queixou. An Euro é ok. Algo assim aconteceu. An Euro apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, os discípulos normalmente autoritários da escola Ling ficaram instantaneamente enfurecidos e olhares deles poderiam comer Shu Feng e o rapaz de cicatrizes. An Euro e tanto faz, lutar contra as bestas monstruosas agora é um copyright mais importante. Deixe-os ir. An Euro discípulo se aproximou e aconselhou. An Euro F. Vocan S2S An Libra O sortudos. Xan, An Euro vendo aquilo, o discípulo da escola Ling começou a expulsá-los. Quando ele encarou aquilo, ambos os punhos de Shu Feng se firmaram e as chamas de Fan graus Ria queimaram em seu cora An Libra O, mas ele suportou, porque ele sentiu um par de olhos afiados encarando nele, e o dono daqueles olhos era extremamente forte. Em An Libra O, Shu Feng pende apenas sair obscuramente junto ao rapaz de cicatrizes, enquanto eram zombados pela multidão Libra O. An Euro e irmã Libra o que Vocan estiam olhando, An Euro do Guxiang perguntou curiosamente. An Euro e nada. An Euro do Guaoyun sorriu fracamente e retraiu o olhar que estava direcionado a Shu Feng. CAP Antulo 229, saqueando tudo. Um curto momento apenas sobrescrito 3S do Guaoyun aparecer, ele organizou os discípulos e comiam era atacar o forte das bestas monstruosas. Dessa vez, as bestas monstruosas que estavam bastante animadas antes, claramente sentiram a pressa Libra O. Quando elas encararam o ex-An Copyright Cito de humanos liderados por do Guaoyun, elas J.A. haviam perdido a superioridade absoluta delas. A Tan Copyright mesmo o comandante das bestas monstruosas que segurava o enorme martelo foi contido por do Guaoyun. Embora bestas monstruosas tivessem uma vantagem natural por seus corpos físicos e fossem normalmente mais fortes que humanos do mesmo reino em termos de poder de batalha, quando elas encararam um gênio pinhânculo como do Guaoyun, a vantagem delas J.A. havia desaparecido. Em frente de aptidão Libra O absoluta, a vantagem foi tomada pelos humanos. O comandante besta monstruosa que se tornou meio humano franziu firmemente e rugiu incessantemente. Ele estava sendo fornado para TRAS continuamente pelo discípulo Nian Graus Meiro 1 da escola Ling do Guaoyun, e ele perdeu completamente sua preciosa grande de um rei. An Euro e a Maldian Libra O aquela mulher desgramada An Euro dentro de uma floresta distante, o rapaz de cicatrizes sentou-se em uma grande árvore enquanto olhava Nadirian Libra O do forte, ao mesmo tempo em que Fumaan continuava subindo e ele murmurava incessantemente. An Euro e irmã Libra O jura, com sua força, se Vocan pudesse ter entrado, Vocan certamente teria conseguido sua parte. An Euro apenas sobrescrito 3S suspirar, ele lançou seu olhar PRAN sobrescrito 3 timo a ele, mas descobriu que estava completamente vazio e os traãos de Shu Feng tinham desaparecidos. An Euro e irmã Libra O jura, irmã Libra O jura, An Euro aquilo fez o rapaz de cicatrizes entrar em pensante único. Claramente, a pessoa que estava lá um pouco, desapareceu aleatoriamente. Enquanto ele estava em pensante único, ele começou a procurar em todo lugar por traãos de Shu Feng. Porém copyright M, Nian Libra O importa o que, ele nunca teria pensado que o atual Shu Feng J.A. subiu ao ar. Com a Tean Copyright Knika Kan Copyright o Imperial, Shu Feng olhou para baixo do alto e o forte foi claramente visto por ele. Embora a defesa ao redor do forte fosse muito boa, para que as medicinas profundas fossem banhadas na luz do sol e crescerem melhor, Nian Libra O foi completamente selado. Usando a Fumaan que subia da grande batalha, Shu Feng pende se ocultar, ao mesmo tempo em que descia do alto. Enquanto a batalha fora estava uma bagunça, ele pisou no forte primeiro e quis agarrar todas as medicinas profundas que estavam lá. An Euro. Dessa vez, eu vou ganhar muito. An Euro apenas sobrescrito 3S e entrar no forte, o Cora An Libra O animado de Shu Feng estava quase saltando. Entre as ervas densas, havia luzes cintilando sem parar.
Medicinas profundas de baixa qualidade, medicinas profundas de qualidade M. Copyright Dia, medicinas profundas de qualidade alta. No total, havia rios milhares. Havia até copyright mesmo aproximadamente centenas das inestinháveis medicinas profundas de alta qualidade. Aquela quantidade era chocante demais. Em Libra era de se admirar que as bestas monstruosas lá fora guardassem esse lugar até copyright à morte. Era verdadeiramente um armação copyright M de tesouros. Deve ter sido o resultado de muitos anos de acumula an Libra O. Asterisco GGG asterisco. No instante que Xu Feng pisou naquele lugar, os rios milhares de medicinas profundas mudaram repentinamente. De pequenas ervas que estavam enterradas nas flores e gramas, elas se tornaram em monstros aterrorizantes. Elas mostraram os dentes e com bocas abertas e garras estendidas, iniciaram os ataques delas em Xu Feng. Minhas amáveis medicinas profundas. Todas vocãs este an Libra O verdadeiramente me dando um Abraão, an euro. Xu Feng gargalhou, estendeu sua M an Libra O e agarrou. Poder profundo se formou em uma enorme palma e espancou. Atan copyright o CH an Libra O tremeu uma vez e aquela palma pressionou as medicinas Atan copyright a morte. Ele balançou seu braão e seu poder profundo varreu. Com aquilo, dezenas de medicinas profundas foram varridas Atan copyright à morte por Xu Feng e transformadas de volta em lindas ervinhas que em Libra O tinham natureza espiritual. Mas mesmo quando ele as matava Tan Libra O devastadoramente, Xu Feng ainda sentiu que era lento demais. Em Libra O, ele usou seu poder de forma Libra O espiritual para cercar a grande área que continha as ervas. Em Libra O selou a forma Libra O espiritual e as esmagou vivas. Apenas quando elas retornaram para as formas originais que ele parou o encolhimento. Asterisco GGG asterisco. Enquanto Xu Feng passou a travar copyright S com seu poder, as anteriormente ferozes medicinas profundas comiam Erama escapar em todo lugar e poderosamente atingiram as paredes do forte. Aquilo era bastante engraçado, porque as medicinas profundas estavam pedindo por ajuda. Porém copyright M, J estava uma bagunã do lado de fora, em Libra O como poderia algum copyright M perceber o que estava acontecendo dentro do forte. Assim, as medicinas profundas estavam impotentes. Elas poderiam apenas permitir Xu Feng a finalizá-las com um balançar e serem mortas pouco a pouco por ele. No final, elas se tornaram medicinas profundas sem natureza espiritual e foram colhidas por Xu Feng. Refrescante. Isso é um copyright realmente refrescante, euro. Enquanto Xu Feng ria loucamente, ele caminhou em direção Libra O das centenas ou mais medicinas profundas restantes, escondidas no canto. As medicinas profundas que normalmente tinham uma aparência feroz eram como ovelhas assustadas e estavam tremendo. Os olhares delas piscavam e obviamente, sentiram medo infinito. Asterisco boom asterisco. De repente, uma explosão Libra O soou. Fragmentos de rocha encheram o ar e o forte foi aberto por algum copyright M. Emerda.euro Xu Feng repentinamente virou sua cabeça e descobriu que um grupo de pessoas entrou. Eram os discípulos da escola Lingyun e o Eliander era o Nian Graus número 2 da escola Lingyun, Fengao, a pessoa poderosa dos 6 graus Nianvel do Reino Profundo. Quem copyright Vocan, euro. Ao mesmo tempo em que Fengao se infiltrou naquele lugar com um Coran Libra O cheio de felicidade, ele descobriu que o armação copyright M de tesouros estava completamente vazio. Apenas sobrescrito 3S ver a pessoa PRAN sobrescrito 3 tinha parada e um grupo de medicinas profundas tremendo, sua face instantaneamente mudou grandemente. Fengao reagiu imediatamente e ele sabia o que aconteceu lá dentro. Aquela maldita pessoa entrou primeiro e saqueou completamente tudo no enorme armação copyright M de tesouro. Euro Xu Feng Nian Libra O se importou com Fengao. Ele apenas balançou sua grande manga e condensou uma forma Libra O espiritual. Ele também copyright M queria pegar as graus últimas medicinas profundas no canto para si mesmo. Euro evocan este procurando a morte. Euro.
Vendo que Enian Libra O apenas Shufeng Enian Libra O parou, estava a Tan Copyright mesmo continuando a saquear, enfureceu Fengao. Ele saltou e chegou à frente ao Shufeng, em Libra O um punho foi lançado em Dirian Libra O S costas de Shufeng. Aquele punho Enian Libra O era algo pequeno. Embora ele Enian Libra O tivesse usado poder profundo, uma Tan Copyright técnica marcial Direct 6 foi condensada entre seu punho. Seu poder era extremamente assustador e Fengao queria usar aquela pancada para determinar Vitan sobrescrito 3 Rea ou morte instantaneamente e também copyright em matar Shufeng. Ao mesmo tempo, a multidão Libra O Atran S de Fengao também copyright em atacou simultaneamente. Cada pessoa usou Tean copyright técnicas marciais extremamente fortes e eles em Libra O se conterão. An euro em horas CR anticas como essa, Shufeng também copyright MN Libra O se conteu. Ele agitou seus dedos em Dirian Libra O a eles e 5 gases de cor branca foram atirados explosivamente. Asterisco rugido asterisco. Um furioso rugido tremeu os can copyright US e o solo. Quem sequer poderia segurar o tigre branco quando Saan a em frente ante An Copyright técnica massacre do tigre branco, a Tan Copyright o rosto de Fengao mudou grandemente. Ele originalmente queria escapar, mas ele perdeu a chance. Com um asterisco bang asterisco, a enorme pata condensada pelo tigre branco J havia atingido. Ao mesmo tempo, nenhum Angraus Nico descampulo Atran S dele sobreviveu. Asterisco bum asterisco. Quando a palma desceu, instantaneamente, um enorme buraco apareceu. Apenas sobrescrito 3S a poeira dispersar, ao An Copyright M de Fengao, as outras pessoas que estavam lá se tornaram peões de sangue. A Tan Copyright mesmo Fengao foi aleijado pela metade. A coisa mais importante era que o GS de cor branca J havia perfurado seu peito e ele estava gravemente ferido. Naquele instante, sangue estava em todo lugar de seu corpo. Sua aura estava extremamente fraca e ele estava à beira da vida e da morte. Asterisco Ush asterisco. Apenas sobrescrito 3S derrotar Fengao e os outros com um golpe, ele balançou novamente sua manga. As medicinas profundas que estavam contidas foram sugadas e estufadas em seu saco can sobrescrito 3 mico. Ele se preparou para retornar de onde veio para fugir, apenas sobrescrito 3S ser extremamente sortudo. Asterisco bum asterisco. Mas justo naquela hora, uma vasta presa Libra O desceu dos can copyright US e selou o caminho de Shufeng. Ele levantou sua cabeça para olhar e a Tan Copyright mesmo Shufeng Enian Libra O pean de evitar de mudar grandemente sua expressão Libra O. Uma enorme Enian Libra O no can copyright o desceu e com poder devastador, atacava Indirian Libra O a ele. CAP Antulo 230, eu sou chamado a Jura. Aquela palma era extremamente grande e poderia dizer que cobria os can copyright US e o sol. Foi condensada por Radian Libra O de cor dourada, mas mostrava paternas de palma realista. Enian Libra O era estendida por um braço e apenas uma palma apareceu no can copyright U. Mas era notável que o poder que a enorme palma de cor dourada continha era de fato extremamente assustadora. Quanto a que o Libra O forte, era ainda mais aterrorizante do que a atmosfera Jean Copyright lida de Lin Ren. An Euro Euli, An Copyright AT An Copyright Knika An Graus Nika do S An Ordugo. T An Copyright Knika Marcial de Rex 6, Palma Divina da Queda Celestial. An Euro. Naquele instante, algo An Copyright me gritou de surpresa e aquilo permitiu Shufeng saber a origem da palma, como também Copyright me usou An Rio. Ele também Copyright me finalmente soube o porquê da palma de cor dourada vir em Dirian Libra O a ele com pressa Libra O Tean Libra O enorme. Mas substitua An S como aquela, Shufeng nunca pensou muito sobre. Com um pensamento, ele se conectou com o tigre branco. Seguindo aquilo, ele abriu seus 5 dedos e explosivamente lançou uma palma em Dirian Libra O ao can copyright U. Asterisco Ror asterisco. Quando a palma foi lançada, instantaneamente, GS de cor branca surgiu de sua palma. Apenas sobrescrito 3S aquilo, o GS de cor branca se tornou uma pata de tigre de cor branca no ar. Era uma verdadeira pata de tigre.
Embora fosse condensada apenas por GS de cor branca, ainda era possível ver as fracas listras de cor preta. Era vívido e realista e tinha a copyright mesmo pelo. A coisa mais importante era que o estado da pata do tigre estava completamente diferente do que Xu Feng exibiu antes. Antes, a pata do tigre estava apenas em um estado ilusan sobrescrito 3 rio, mas essa pata de tigre era mais PRAN sobrescrito 3 estima de uma substância real. Quanto ao porquê de tal mudança a ocorrer, era porque Xu Feng ganhou novo poder recentemente. Ele aprimorou mais uma vez em termos de aparência para a Tean Copyright Técnica Massacre do Tigre Branco. Quando o Tigre Branco saiu, quem poderia lutar contra ele? O poder da Tean Copyright Técnica Massacre do Tigre Branco superou completamente a palma divina da queda celestial e quando os dois se cruzaram, fez a todos saberem o que era um verdadeiro ataque invencável e incomparável no mundo. Asterisco estrondo 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 asterisco. Quando as duas colidirão, a Tan Copyright mesmo o Can Copyright o tremeu e fissuras de cor preta se estenderão no ar, como se o ar fosse despencar. Porém Copyright M, apenas sobrescrito 3S o enorme estrondo, a palma do tigre de cor branca correu ao ar e atravessou diretamente as nuvens. A Tan Copyright um buraco de uma pata de tigre foi formada nas nuvens do Can Copyright U, e apenas os Can Copyright US saberiam o que o Libra o longe a pata foi. Olhando de volta na enorme palma de cor dourada, J.A. havia se tornado ondas de cor dourada. Se espalhou no ar e em frente ante a Copyright Técnica Massacre do Tigre Branco, a chamada palma divina da queda celestial N. Libra O pode sequer tomar um graus nico golpe. An euro e que te an copyright Técnica marcial an copyright aquela. Tem tanto poder, an euro. Quando eles olharam nas nuvens e viram a marca da pata de tigre deixada lá, todos que testemunharam aquela cena ficaram estupefatos e seus olhos estavam repletos de choque. A Tan Copyright mesmo do Guaoyun franziu firmemente e seu olhar brilhou com seriedade. Enquanto ele olhou em Xu Feng que usava um Chapan Copyright vulcânico, ele N. Libra O mais ousou ter um graus nico fio de descuido. Ele perguntou solenemente, An euro ou irmã Libra O, eu me pergunto qual an copyright o seu grande nome, An euro. An euro e Azura. An euro. A voz de Xu Feng era extremamente alta e clara. Apenas sobrescrito 3S dissolver o ataque assustador, Xu Feng Pean de finalmente observar a situação Libra O naquele momento. Apenas em An Libra O ele descobriu que as bestas monstruosas foram todas exterminadas. Todos os descâmpulos surgiram no forte e quem os conduzia era exatamente do Guaoyun. Ele atualmente J.A. estava cercado, mas N. Libra O copyright que ele N. Libra O tinha mais escapatã sobrescrito 3 rias para trilhar. J.A. que ele havia sido descoberto, Xu Feng N. Libra O se apressou para escapar. Ele tomou seu tempo para deixar seu grande nome. An por mil claro, N. Libra O era seu verdadeiro nome. An euro e Azura. Que an sobrescrito 3 tinha Ajura. N. An sobrescrito 3S lutamos dolorosamente e amargamente do lado de fora, porém copyright M, Vocan se infiltrou aqui e saqueou todas as medicinas profundas. N. Libra O apenas isso, Vocan Atan copyright mesmo matou pessoas de minha escola Lingyun. Suas ANSS An Libra O um pouco desonestas demais, N. Libra O S. An Libra O, An euro. An euro e Vocan ainda An copyright um homem, revele sua verdadeira aparência. Deixe-nos ver que tipo de pessoa faria tantas coisas em pran sobrescrito 3 prias. An euro do Guaoyun interrogou em alta voz. Obviamente, ele SUPAS que a Jura N. Libra O era o verdadeiro nome de Xu Feng. An euro exanior do Guestian certo. N. sobrescrito 3S lutamos por nossas vidas lá fora, porém copyright M, Vocan roubou tudo aqui. Entregue as medicinas profundas e N. sobrescrito 3S deixaremos Vocan com um corpo completo. An euro. Naquele instante, os outros descâmpulos também copyright M apresentaram demandas para Xu Feng. Afinal, eles acabaram de ter uma grande batalha contra as bestas monstruosas e alguns estavam feridos, enquanto alguns haviam morrido. Porém copyright M, se tudo aquilo fosse por nada, N. Libra O importasse quem fosse, eles N. Libra O estariam dispostos a aceitar aquilo. An euro é verdadeiramente uma piada.
As medicinas profundas aqui pertencem àqueles que são Libra ou capazes de pegá-las. Eu nunca disse a Vocan S para lutar por suas vidas lá fora e a Tan Copyright mesmo sem nenhum de Vocan S, eu ainda poderia pilhar tudo aqui. An euro. An euro ou me deixar com um corpo completo. Entre todos Vocan S, quem pode me matar? An euro Shu Feng zombou e revelou seu olhar de Inten An Libra ou de matar Indirian Libra ou aos seus arredores. Embora aquilo em An Libra ou parecesse importante, quase todos que estavam em cena, ao An Copyright M do Guaoyun, em An Libra ou puderam deixar de recuar um passo e começar a suar frio de medo. Do olhar de Shu Feng, eles sentiram Jean Copyright lida em An Libra ou de matar. Especialmente a pen sobrescrito 3S eles virem a aterrorizante palma de Shu Feng, Ninguan Copyright M sabia a profundidade das habilidades de Shu Feng. Contudo, eles puderam ter certeza que Shu Feng era realmente uma pessoa perigosa. An euro do Guaoyun, Vocan ousa. Vocan quer vir e tentar, An euro Shu Feng ameia ou. An euro Vocan acha que eu em An Libra ouso, An euro do Guaoyun disse friamente. An euro haha, se Vocan ousa, venha e tente, An euro. Shu Feng riu espalhafatosamente e saltou ao Can Copyright U. Quando ele estava em meio ao ar, ele parou e em An Libra O se moveu. Ele estava pisando no ar enquanto se pendurava no Can Copyright U. An euro Can Copyright U S. Ele An euro ele este amparado no ar, An euro. An euro como isso An Copyright pós-anvel. Ele An Copyright uma pessoa do reino celestial, An euro. Naquele instante, enquanto eles olhavam em Shu Feng que permanecia no ar com ambas em An Libra os Atran S de suas costas, Ninguan Copyright M mais Pean de permanecer calmo. Embora a aura de Shu Feng pertencesse apenas ao 1 graus em Anvel do Reino Profundo, apenas experts do Reino Celestial tinham habilidades especiais para pisar no ar e caminhar. Reino Celestial. Aquela era uma figura que nem mesmo existia na Provância Éja inteira. Era a pessoa em frente a eles verdadeiramente um expert do reino celestial. Aquilo em An Libra O significava que eles irritaram uma superfigura que eles em An Libra O deveriam ter irritado. An euro de onde Vocan veio, An euro do Guaoyun questionou em alto tom e a Tan Copyright mesmo ele estava chocado pelos An Copyright todos de Shu Feng. An euro lembre-se. Eu sou a Jura. Esse nome ressoará nas 9 provâncias inteira e Ninguan Copyright me desconhecerão esse nome, An euro. Apenas sobrescrito 3S falar aquelas palavras, Shu Feng riu, pisou no ar e gradualmente se foi. Ele deixou a multidão Libra O estupefata para TRS com suas mentes chocadas que em An Libra O puderam se acalmar por um longo tempo.